Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vós estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Amém? Pode se assentar, batendo palmas para Jesus, adorando a Ele nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos trazer, no Antigo e no Novo Testamento, uma história muito bonita sobre um certo homem, que no Antigo vai ser profetizado, que ele viria, esse homem era denominado Filho de Deus, no qual morreria pelo povo, pela nação humana, para perdoar os nossos pecados, para pagar as nossas dívidas com Satanás. E este homem era Jesus. A Bíblia nos conta que, conforme foi profetizado, Jesus nasceu de uma mulher virgem, Jesus cresceu e Jesus fez grandes obras da parte de Deus com aquele povo, curando pessoas, ressuscitando pessoas. Palmas para Jesus, igreja. Curando pessoas, ressuscitando e fazendo muitos milagres. E conforme Jesus ia fazendo, a Bíblia nos diz que a fama do que ele fazia foi gerando em torno das cidades, ficando muito famosa. Tanto que Jesus começou a ser acompanhado por um grande número de pessoas que queria ver o que ele fazia. E essa multidão, dentre eles, havia certos homens que eram chamados de discípulos. Estes homens apreendiam o que Jesus fazia, para que no futuro eles pudessem fazer tudo que eles viram Jesus fazer. Aleluias a Deus. E conforme, irmãos, as profecias ditas, aconteceu que Jesus foi preso, levado, crucificado e morto por nós, pelos nossos pecados. Mas antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, ele deixou uma última missão para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que seja revestido do alto do poder de Deus. Glória a Deus, aleluias. Porém, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que dois desses discípulos, eles ficaram esperando por 3 dias, conforme Jesus dizia que ia ressuscitar, e acabaram ficando tristes, porque no 3º dia, ele ainda não havia ressuscitado. E a Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que aqueles homens, eles começam a seguir a caminho de uma cidade chamada Emaús. Enquanto esses 2 homens seguiam, a Bíblia vai nos dizer que eis que um homem, que era o próprio Jesus Cristo, estava ali ao lado deles. Mas a Bíblia nos diz que eles estavam com os olhos fechados, para que não pudessem reconhecer que era o Messias. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que Jesus, ele olha para eles e fala: o que é que vocês estão conversando? Que tristeza é essa em seus corações? O que é que vocês estão falando? E, irmãos, a Bíblia vai nos dizer então que aqueles homens olham para aquele homem que era Jesus e falam: por acaso és peregrino tu? Não estás sabendo o que está acontecendo nessa cidade nos últimos dias? Você não tem ouvido falar que o nosso Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, e que agora ele está dentro de uma tumba, aleluias a Deus, morto, e até agora ele não voltou para ficar com nós? E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, então, que aqueles homens começam a contar como é que era Jesus. Aqui, a Bíblia nos diz, no livro de Lucas,
24:18, e respondeu um, cujo nome era Cleófas, dizendo: és tu peregrino em Israel e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele respondeu: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, que foi varão, profeta, poderoso em obras. Então eles reconheciam que era Jesus, eles confiavam que Jesus, ele era um homem que era varão, poderoso em obras. Irmãos, às vezes é necessário que nós seja reconhecido na terra, seja conhecido na terra por obras e palavras, como diz aqui, que ele era conhecido por obras e palavras, mas não era maus. Aleluias a Deus. Aqui eles davam bom testemunho de Jesus, que era um homem que, através de palavras e obras, ele tinha boas ações com a humanidade. Assim temos que ser nós. Nós somos crentes, nós somos a luz dessa terra. Não podemos ser conhecidos por obras maus, não podemos ser conhecidos por palavras maus, não podemos ser conhecidos por envergonhar o evangelho de Deus. Aleluias a Deus. E aqui então, irmãos, eles vão continuar dizendo: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte, crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles, aleluias a Deus, acreditavam, esperavam que fosse Jesus quem remisse Israel, porém já era o terceiro dia, e Jesus havia dito que ia ressuscitar, mas não tinha ressuscitado. Irmãos, aqueles homens estavam já cabisbaixo. Quantas das vezes nós, em meados de algumas lutas, Jesus disse que vai passar, mas pensamos que só porque não foi no nosso tempo, a luta não vai chegar mais, não vai ter mais fim, aleluias a Deus. Aqueles homens começaram a desacreditar que Jesus era mesmo quem ele dizia que era o Messias enviado de Deus para perdoar os pecados, remir essa terra, aleluias a Deus. E então, irmãos, a Bíblia nos diz que eles continuam falando. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Aqueles homens tinham, aleluia a Deus, um testemunho dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles já estavam desacreditados de seus corações. Aleluia a Deus. Quantas das vezes, irmãos, Deus usa seus servos para falar através dele que essa luta vai passar, mas só porque não passou no nosso tempo, só porque não chegou no fim na nossa hora, nós começamos a duvidar se é verdade. Muitas das vezes acontece, irmãos. E Jesus está dizendo nesta noite: na hora que for da minha vontade, vai passar. Enquanto isso não vai chegar, aleluias a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, eles continuaram conversando, até que Jesus olha para eles e fala: ó nécios, é tardos de coração para crer tudo que o profeta disseram? Ele olha para eles e fala: ó insensatos, vocês não lembram o que o profeta disse, não lembram das profecias que o profeta falou, que viria o Filho de Deus, que morreria, que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, irmãos, aqueles homens começaram a duvidar, aleluias a Deus. Glória a Deus, aleluias. E chegando então, irmãos, até o final daquele caminho, chegando na cidade, eis que Jesus olha para eles e fala: eu seguirei aqui adiante. E eles ali ficam meio sem graça por Jesus continuar, e convida, porque já era tarde, estava escurecendo, e ele convida ele a vir para a casa deles, aleluias a Deus. Então, ele chegando lá na casa, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele pega o pão e parte, e quando entrega cada parte do pão para eles, ele desaparece. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que aqueles discípulos olham e falam: não era mesmo que nosso coração ardia quando falava com ele? Aleluias a Deus. Irmãos, aqueles discípulos então, eles retornam aleluias a Deus, a Israel, retorna então, aleluias a Deus, à cidade onde Jesus mandou eles ficar, e ali eles começam a testemunhar de tudo o que havia lhe acontecido. Jesus está dizendo aqui nesta noite, para você que às vezes está achando que a luta não tem mais fim, que a prova não tem mais fim, Ele está dizendo para você não retornar para trás, seguir em frente, aleluias a Deus.
Aqueles discípulos, eles começaram a se entristecer em seu coração e começaram a retornar para o lugar onde eles vieram. Mas Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém até que fosse revestido de Deus para continuar a caminhada. Não é porque ele tinha subido que os discípulos poderiam voltar, não. Jesus subiu, mas deixando uma missão para mim e para você, que é levar o ide dele a todas as nações. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Esta foi a mensagem desta noite.